Afinal, o que realmente sabemos sobre as estrelas? Na verdade, já descobrimos muitas coisas, mas somos obrigados a estudá-las à distância. E isso vale até mesmo para o Sol, que embora esteja mais próximo da Terra do que muitos planetas que já receberam sondas, também não pôde ser investigado de perto. Olá, pessoal! Por que isso acontece dessa maneira? Será que podemos ir até o Sol e voltar em segurança? E será que isso teria algum sentido para nós? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. Se você assistir a esse vídeo de hoje, vai entender tudo. Então, bora começar o nosso conteúdo. Métodos para estudar o Sol. Entre os astrônomos há uma curiosa piada profissional que costuma ser repetida. Eles brincam dizendo que é possível observar o Sol com um telescópio apenas 2 vezes na vida. Uma vez com o olho direito e, em outra ocasião, com o olho esquerdo. De fato, tentar analisar o Sol olhando-o diretamente não é apenas uma péssima ideia, mas algo perigosíssimo. Portanto, aqueles que desejavam conhecer mais detalhes sobre o Sol, além de a esfera ofuscante que brilha no céu e nos fornece luz e calor, precisaram desenvolver métodos criativos. O primeiro instrumento criado especificamente para observar a superfície solar foi o helioscópio, surgido no século XVII. A proposta era bem simples. Em vez de vidro transparente comum, encaixava-se vidro fumê ou colorido em um telescópio convencional. Isso permitia observar o Sol diretamente ou projetá-la em uma tela branca para obter uma imagem ampliada. Assim passamos a ser capazes de estudar as manchas solares, já conhecidas na Idade Média, e pudemos elaborar algumas das primeiras teorias sobre a estrutura do Sol. Por exemplo, o anel luminoso visto durante o eclipse total era antigamente considerado parte da estrutura lunar, mas foi provado em 1724 que, na verdade, era a coroa solar. Graças a observações minuciosas, os cientistas do passado puderam determinar o tamanho e a temperatura do Sol de forma mais exata. Os gregos antigos já sabiam que o Sol não era a carruagem de Hélios, mas sim um enorme globo, maior até mesmo que o Peloponeso. Como o Sol é realmente mais extenso que o Peloponeso, seus conhecimentos estavam corretos. Além disso, o Sol é tão colossal que todos os planetas do Sistema Solar juntos não se comparam ao seu volume total. Por meio de observações em vários espectros, é possível acompanhar a atividade de erupções e manchas solares, bem como as variações de temperatura, além de conhecer a composição química do Sol. No entanto, tudo isso diz respeito somente à superfície solar, ou, para sermos mais exatos, à superfície da fotosfera que percebemos como tal. Então, como poderíamos descobrir o que existe dentro do Sol? É aqui que entram as abordagens inspiradas na sismologia. Diferentes ondas se propagam de maneira distinta através de cada tipo de meio. Podemos fazer uma pequena experiência médica caseira conosco agora mesmo. Primeiro bata com o dedo no seu peito e depois faça o mesmo na sua coxa. Você percebeu que o som resultante é diferente? Isso ocorre porque no tórax há pulmões cheios de ar, enquanto na coxa temos músculos compactos. Só para reforçar, o som também é uma forma de onda. Claro que este é um exemplo extremamente simplificado, mas o princípio é basicamente o mesmo. Inicialmente, usando técnicas sismológicas, os cientistas conseguiram desvendar a estrutura interna da Terra e, com o tempo, passaram a conhecer também a de outros corpos celestes. A grande dificuldade no caso do Sol é a ausência de uma superfície sólida. Entretanto, o Sol é um sistema incrivelmente complexo, com movimento constante de material, que se desloca das camadas internas para as externas e vice-versa. Essa dinâmica constante, aliado à incessante atividade solar, gera vibrações o tempo inteiro. E essas oscilações podem ser observadas facilmente usando telescópios com desempenho adequado. A primeira vez que se conseguiu observar efetivamente as oscilações solares, também chamadas de helioceísmo, foi em 1996, mas já existiam muito antes disso dados sobre a atividade de manchas e proeminências solares, além de cálculos matemáticos relacionados. Em estrelas ainda mais distantes, que nos parecem extremamente pequenas, a situação se torna bem mais complicada. Porém, os equipamentos de observação de hoje em dia possibilitam analisar também essas vibrações.
Além disso, essa abordagem pode ser aplicada a corpos supercompactos, como anãs brancas e estrelas de nêutrons. A área da ciência que estuda esses fenômenos é conhecida como asterosismologia. Aliás, é possível até descobrir exoplanetas por esse método. Assim como a Lua provoca marés na Terra, os exoplanetas também exercem marés em suas estrelas. Mesmo assim, por enquanto, esse método é considerado bem menos confiável se comparado a outros. Precisamos de instrumentos ainda mais avançados e precisos, mas isso, sem dúvida, é apenas uma questão de tempo e de avanços tecnológicos futuros. Será que existe alguma alternativa? Até agora vimos o quanto os cientistas tiveram de ser engenhosos para aprofundar o conhecimento sobre a estrutura do Sol, mas provavelmente você se perguntou para que tudo isso serve. Será que realmente não podemos enviar uma sonda diretamente ao Sol? De fato, ao contrário da Lua ou de Marte, não há como instalar um sismógrafo na superfície do Sol. No entanto, embora também não exista uma superfície sólida em gigantes gasosos como Júpiter, nós conseguimos investigá-los com sondas como a Cassini. Então, por que não conseguimos fazer o mesmo com o Sol? Será que podemos, ao menos, ter esperança de enviar uma nave automatizada para lá um dia, sem tripulação? Na época da corrida espacial, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, circulava uma piada parecida, variando apenas conforme o líder político do momento. O presidente ou o secretário-geral anunciava o plano de enviar cosmonautas ao Sol para superar o país rival. Alguém então dizia, mas lá é muito quente. E o líder respondia, não se preocupe, já calculamos tudo. Eles vão viajar à noite. A zombaria contra a ingenuidade dos políticos é universal. E as pessoas sempre gostaram de satirizar os poderosos. No entanto, o problema do Sol não é apenas o calor. Falando com precisão, esse não é o único empecilho. A temperatura da coroa solar, camada mais externa do Sol, ultrapassa 1 milhão de graus. Mas, na verdade, isso não seria a maior das complicações. A coroa é extremamente rarefeita, com densidade muito baixa, e o vácuo do espaço não conduz calor. Assim, uma sonda não seria necessariamente incinerada de imediato, e um ser humano também não morreria instantaneamente por essa razão. Como mencionado antes, a fotosfera, situada abaixo da coroa e percebida por nós como superfície do Sol, é bem menos quente, com cerca de 6.000 graus, mas tem uma densidade muito maior. Nessa fotosfera, o risco de queimar é altíssimo, embora em teoria fosse viável criar uma versão super reforçada do equipamento de proteção térmica usado por bombeiros e siderúrgicos. Será que isso resolveria o problema e nos permitiria sobreviver no Sol? Infelizmente, a resposta é não. Como dissemos, a temperatura é apenas a menor das barreiras. O Sol possui um campo magnético incrivelmente forte, que não é estático e pulsa constantemente. Devido a esse magnetismo, os equipamentos sofreriam falhas graves, possivelmente tornando-se completamente inutilizáveis. E o mesmo tipo de dano poderia ser causado pelos níveis altíssimos de radiação. Muito perto do Sol, o fluxo de partículas carregadas, conhecido como vento solar, se intensifica de maneira extrema. Além disso, nunca podemos esquecer que o Sol não emite apenas luz visível. Ele libera tipos de radiação altamente perigosos, que são filtrados pela atmosfera terrestre. E ainda há outro problema colossal, o violento fluxo de plasma. Mesmo nas proeminências mais brandas, a matéria solar pode atingir dezenas de quilômetros por segundo, enquanto as mais intensas pode ultrapassar 700 quilômetros por segundo. Qualquer espaçonave envolvida em um fenômeno assim seria esmagada, ou pelo menos perderia completamente o controle. O comportamento do Sol não é inteiramente compreendido, portanto esses eventos costumam ser imprevisíveis. E mesmo que por um grande golpe de sorte a sonda atravessasse a fotosfera, haveria um cenário ainda mais infernal adiante. Quanto mais fundo a nave mergulhasse no interior do Sol, mais rapidamente temperatura, pressão e a força do fluxo de matéria solar se elevariam de forma exponencial, transformando tudo num verdadeiro inferno. No núcleo solar, a temperatura ultrapassa 15 milhões de graus. Até onde sabemos, não há material capaz de suportar essas condições. E mesmo que no futuro inventássemos algo assim, não haveria grande utilidade em fazê-lo. Fora das estrelas, jamais encontramos temperaturas nesse nível, além de que é bem mais simples pesquisar uma estrela a partir de longe.
Em outras palavras, nem os humanos, nem as criações humanas conseguem resistir às condições do Sol por muito tempo. Mas isso não significa que devamos existir de qualquer contato e nos restringir somente a métodos indiretos. Graças a sondas como a Solar Orbiter, que podem chegar em segurança a uma distância de pouco mais de 0,2 unidades astronômicas do Sol, aprendemos uma quantidade extraordinária de coisas. No futuro, podemos conseguir chegar ainda mais perto do Sol. Talvez possamos até estabelecer uma base de longo prazo nessa região e ter pessoal humano por lá. Contudo, entrar realmente no Sol não é algo aconselhável. Afinal, podemos obter todo o conhecimento científico importante sem isso, e não valeria a pena tamanho risco, né? E se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Contamos com o seu apoio para o crescimento e desenvolvimento do canal. Bom, pessoal, nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.